Abramos nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11. Evangelho de Lucas. Estou vendo aqui, irmão José. Nessa semana eu pensei no senhor, irmão José. Eu procurei teu telefone e eu mudei de aparelho. Me deu uma saudade de você, das vezes que passamos ali o propósito 24 horas. E Deus me trouxe a lembrança do teu rosto. Irmão José estava morando aqui, agora está morando em Volta Redonda, né? Resende. Mas não adianta, né? Para onde for, plena unção está no coração, não está? Diz assim: e disse, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas ou as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Tornando-o caindo em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. Levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e as alparcas nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. E o seu filho mais velho estava no campo, quando veio e chegou de perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão, teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondeu ele, disse: Pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou todos os bens com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Aleluia. Eu quero que você leia comigo o versículo de número 21. Toda a igreja. Glória a Deus. Podem sentar. Confesso a vocês que, pelo Espírito de Deus, que falou ao meu coração sobre esta mensagem. E aí, na hora da apresentação, eu esperava que tivesse aqui, pelo menos,
uns 4 ou 5 filhos pródigos. Mas o propósito dessa mensagem é também incluir aquelas pessoas que estão na internet, conectados no nosso site, precisando de uma palavra, porque nós temos muitas palavras aqui, muito mais voltada para o contexto da igreja. E há de se falar de algo que acontece no dia a dia. Quando Jesus fala ao coração daqueles camponeses, o capítulo 15 de Lucas vai nos falar de 3 coisas que, para todas as 3 parábolas, acontece que alguém se perde, ou uma coisa se perde. Primeiro é a parábola da ovelha. Se perde, das 100 se perde uma. Depois vem a parábola da dracma perdida, que se perde uma dracma. E na mesma sequência da ideia da parábola, há a parábola do filho pródigo. Esta parábola tem por finalidade a explicar que nos dias de Jesus havia uma cultura reinante, que era do judaísmo, e havia 2 classes de pessoas. Dentre essas classes, as distintas eram os fariseus e os publicanos. Os fariseus eram os detentores. Essa palavra tomou um sentido pejorativo, mas, na verdade, ser doutor da lei fariseu era aquele que era zeloso da lei. Era alguém que se preocupava em cumprir exatamente o Torá, que examinava, que discernia, e que tinha no bojo da sua posição exatamente o legado de proteger e de se fazer cumprir a lei. Então, quando alguém chama hoje alguém de fariseu, você é um fariseu pejorativamente, mas na verdade o fariseu era uma classe de pessoas muito honrada, era uma classe alta, eram pessoas bem informadas, intelectualizadas, viviam em sintonia com a lei. Jesus, quando ele cita esta parábola, ou quando ele narra a parábola, não cita, mas narra a parábola, ele tem por finalidade mostrar que em meio àquele zelo, àquele cuidado, havia um Pai eterno que compreendia os 2 lados. Compreendia o lado exatamente do filho que ficou e do filho que matou o pai em vida. Porque, segundo Deuteronômio, podia-se pedir, no capítulo 21, podia-se pedir a parte, terça parte da herança. Podia até mesmo solicitar, mas a maneira conforme esse filho pede a herança, parte da sua herança, ele denota e conota ao mesmo tempo de que ele não quer vínculo mais com o seu pai, de que ele não precisa mais de nenhuma lembrança. E quando a Bíblia diz que ele vai para uma terra bem longínqua, bem distante, cortando todas as relações com aquele pai, era na verdade para dizer que ele não precisaria, a partir daquele momento, de nenhuma orientação. E isso me falou muito ao coração, porque há gente dentro da igreja que se tornaram pródigos. Eu, na verdade, tenho em mente que quero pregar para alguém que não é e que está afastado da igreja, mas eu quero também contextualizar e inserir que dentro da igreja há aquelas pessoas que perderam as afeições ou a afeição do Pai. O coração fica frio, as reações se tornam monótonas e as pessoas perdem então a noção do que é Deus e do que é a sua casa. Esse homem fez uma escolha errada. A Bíblia diz que ele começa por uma escolha errada. E a sua escolha diz o seguinte: e o mais moço disse-lhe: pai, dá-me parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda.
O pai, quanto àquilo que possuía de fato de direito aquele menino, sabia que ele deveria esperar a sua morte. Mas se tratando de uma parábola, nós não podemos, ao pé da letra, achar que isso se daria, porque é apenas uma parábola, é uma comparação. Jesus tenta, de alguma forma, imprimir ou explicitar aquilo que está em seu coração. Quantos de nós já fizemos algumas escolhas que não deu certo? Há quanta gente chorando hoje porque escolheu casar errado? Há quanta gente que se deram mal porque escolheram mudar de emprego quando ainda não estava bem definido? Quantas pessoas que fizeram uma escolha e as escolhas que fizeram levaram a consequência trágica, porque o problema de escolher hoje não significa que hoje você vai colher frutos dessa escolha, mas haverá um tempo em que há de parar, há de se descobrir que a escolha que você fez, quando ela não está centrada em Deus e orientada por Deus, mais tarde, mais cedo ou mais tarde, você vai colher o resultado dessa má escolha. Lucas disse, o evangelista, numa terça-feira, que a escolha de andar com a pessoa, de viver com alguém, vai projetar no futuro aquilo que você deseja. E se você quer ter uma vida abençoada, tem que passar pelo crivo da vontade de Deus a tua escolha. E essa escolha, não pense você que eu estou preocupado se você vai levantar a mão, e nem vou pedir para você, levante a mão, dê glória, porque eu não estou preocupado. Hoje eu estou tranquilo em relação ao que eu vou ministrar para vocês. Eu estou tão seguro da palavra que Deus me deu, de que eu não vou nem fazer força. Eu estou tranquilo. Aleluia. E eu quero falar de escolhas. Esse menino não tinha experiência. E muitas vezes das nossas escolhas, por não termos experiências, escolhemos coisas erradas. Escolhemos pelos olhos. Escolhemos pelas emoções. Diz a Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 19, que Ló escolhe por vista. Ele vê que a campina, que Sodoma e Gomorra parecia ser jardim regado do Senhor, parecia ser. Há muitas coisas que parecem, mas não são. Alguém que olha aí, que você olha de repente, não está na igreja, não está mais essa bênção, esse pode ser um príncipe, vai virar sapo. Alguém que toma uma decisão ou escolha apenas voltada para o coração, a Bíblia diz, enganoso é o coração do homem, quem conhecerá? E o profeta Jeremias responde, eu, Senhor, eu conheço o coração, esquadrinho o coração. Então, pastor Daniel, meu amigo, tem muita gente, sabe, emotivamente se dando mal porque está indo pelo coração, mas eu não estou sentindo. Às vezes, o que você sente no coração não é legítimo. O coração é enganoso. O coração nos engana, sabe? As nossas emoções têm hora, sabe? Que porque o Natal vende muito, sabe por que as pessoas vendem muito? Porque a propaganda começa em novembro, uma bombada, né? Falando sobre o Natal, sobre confraternização, sobre isso e aquilo e tal. E você esquece da dívida. Há pessoas que gastam todos os cartões e a loja que oferece 20 cartões e ele chega e abre aquela carteira parecendo que vai dar uma carteirada, 20 cartões, ele tem limite em toda, estoura tudo. Em janeiro ele está deprimido, ele está vivendo numa profunda depressão, enterrado no poço da dívida, sem saber por quê. Pegaram você pela emoção. Quando é que você vai agir com a razão? Quando é que você vai tomar sentido e dizer, eu não vou fazer isso porque eu estou com raiva, ou estou sentimentalmente apaixonado, ou apaixonada. Ai, essa canção, essa coisa linda, me lembra o Tontonho. Ah, meu Pai. Sabe, quando toca no coração, sabe? Quando eu vejo fulano, ou quando eu leio, ou quando escuto aquele camarada cantar, esse cara sou eu fico, ai meu Deus.
Eu ainda sou aquele que abre a porta do carro, que mando flores e que dou presente. Mas não falaram que esse mesmo cara já casou tantas vezes, já fracassou tantas vezes, mas ele está querendo posar na fotografia de que ele é um cara acima da média. Ele não é não. O cara que Deus quer que você seja está banhado pelo sangue, está ungido pelo azeite, está vivendo pela palavra de Deus. Eu quero ver dizer um cara, esse cara sou eu, na cova dos leões, dizendo, ó rei, o Deus que eu sirvo, que sabe que eu sou fiel, ele enviou seu anjo, fechou a boca dos leões, eu estou aqui vivinho. Aleluia. Aleluia. Quebra de princípio. Ele, além de fazer a escolha errada, ele quebra o princípio. O versículo 13 vai dizer, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Essa quebra de princípio, ele tenta apagar da sua mente a imagem paterna, a imagem de autoridade, quem estabeleceu. Quem o colocou ali. Há muitas pessoas que têm se esborrachado na vida, têm se quebrado, porque primeiro querem renegar os seus princípios. Quem os colocou no mundo, quem os formou e quem os fez chegar até onde eles estão. Eu dizia para uma pessoa, a vida toda é constituída de princípio. Se lá dentro da sua casa, aquele menino de 15 anos, chega a hora que quer e você não estabelece regra, ele está quebrando teu princípio e você vai assinar embaixo a tua sentença? Se lá dentro da sua casa a tua filha xinga você, xinga teu marido, xinga tua mãe, xinga teu pai, faz piada dos mais idosos e você ri e consente em tal situação, fique sabendo que amanhã esse bumerangue vai voltar para a tua vida. Aquilo que você lançou vai voltar para você. Então você tem que estabelecer princípio dentro da tua casa, princípio na sua vida, porque a vida é estabelecida e regida por princípio. Alguém me contou dizendo que o menino pequeno dele pega um copo d'água de plástico e joga no irmão mais velho. E o pai diz assim, esse meu filho não é muito levado, pastor Marcos. O menino estava vendo televisão no sofá, ele chegou com água gelada e fez assim, pá. E aí o outro saiu correndo. Que menino. Eu fechei a cara e fiz assim, ó. O que foi, pastor Marco? E você bateu palma? E você riu? E você acha que isso é alguma virtude? E você acha que isso é alguma coisa fenomenal? Você não repreendeu seu filho? Quando é que você vai parar de passar a mão sobre a cabeça do teu filho adolescente? Ou do teu filho até adulto mesmo, que você ainda tem autoridade sobre ele? E você vai permitir, você vai dar uma licença para ele transgredir todos os princípios? E você vai assistir amanhã, ele numa festa rave, como aconteceu lá em Itaburaí, o pai na igreja, a mãe na igreja, todo mundo feliz. Mas o menino estava na igreja e outra hora não estava. E o pai dizia, tá bom, hoje eu não quero ir para a igreja, então não vai. Vai, menino. Não vou não estou afim não. Tem um futebol, vou ficar aqui. Um dia ele disse, pai, o que é? Hoje eu também não vou, mas meu filho tem um culto lá. Não, hoje eu não vou. Hoje os colegas me chamaram. Te chamaram, meu filho? Chamaram. Não perguntou, só disse para o pai que ia para a festa. Filho único. Foi para a rave. Passou a noite toda. Tomou LSD. Pegou um carro. Bateu. Morreu. Está lá na Assembleia de Deus de Itaburaí. Meu amigo pastor Neucival. A família até hoje em luto. O pai revoltado. Porque acha que Deus não tinha o direito de interferir
na vida de sua família. Deus tinha a obrigação de guardar o meu filho, porque afinal de contas eu estou na igreja, afinal de contas eu sou dizimista, afinal de contas eu estou orando, afinal de contas, você quebrou o princípio, você não pegou aquele menino, você não passou meia hora olhando na cara dele e dizendo: toma vergonha, rapaz, Deus quer o melhor para você, a tua escolha hoje, você não pode transigir desta forma, sem que você não ache que não haja consequência nos seus atos. Você tem que estabelecer princípios. A dona de casa que fala com o marido aos berros, que grita, e ela que por sua vez não respeita a autoridade do marido e o chama e o agride verbalmente, em que diante dos filhos não há uma compostura, quebra de princípio. Esse rapaz quebra todo o princípio quando ele diz: dai-me, e foi embora, pegando tudo, juntou, não deixou nem sequer, a parábola não conta, ele não deixou nem sequer um endereço de correspondência, porque há de se pensar que se aquele filho é bem educado, tem um princípio, ele ia dizer: pai, o senhor me desculpe, é coisa do meu coração jovem, estou indo para longe, mas está aqui o endereço da faculdade, está aqui para a cidade para onde eu vou, e qualquer tempo eu mando uma correspondência para o senhor, ou se o senhor quiser falar comigo, o senhor vai me achar em tal endereço. A Bíblia diz que ele vai para mais longe, ele vai para o lugar mais longínquo, ele não quer. Hoje eu estou falando para alguém que precisa estabelecer princípio. Se aquela menininha tua coloca uma mini saia e você tira a foto e coloca no Face: ó, minha filhinha, como está bonitinha. Não reclame quando ela tiver com 15, 14 anos, querendo ir para o baile funk, dançar na boquinha da garrafa. E você: menina, que é isso? Tu não pode fazer isso. Pode sim, porque você deu autorização para ela. Você não pode também reclamar se o teu filho fica no videogame a madrugada inteira jogando só o jogo de violência, pornografia, e você não olha o computador dele, você não vasculha. Não, mas o meu filho tem que ter privacidade. Dentro da sua casa, quem manda é você e a tua mulher. Então olhe o computador dele, pegue a senha dele e diga: eu quero a senha do seu computador, eu quero saber o que você está falando, com quem você está conversando, porque aí é o que tem acontecido. A pedofilia tem se manifestado, tem destruído vida de família, porque esse demônio, como disse a pastora Elisete Malafaia aqui, se você coloca teu filho na internet, dá ele um computador, ele está numa praça pública vulnerável, em que todo mundo tem acesso a ele, todo mundo tem acesso a ele, e ele tem acesso a todo mundo. É preciso estabelecer princípio a partir de hoje dentro da tua casa, para que você não tenha um pródigo, para que você não tenha um pródigo dentro da tua casa, dentro da tua família e dentro da igreja do Senhor. Não reclama não, porque essa é a palavra que Deus me deu. É sal grosso com azeite misturado e fogo junto. Uma vida carnal. Eu estou olhando assim, estou vendo ele descendo uma escada. Primeiro degrau dessa escada é a escolha errada. O segundo é a quebra de princípio. O terceiro degrau que ele vai descendo é o degrau de uma vida carnal. Versículo 13, e diz assim: e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente, saí do aconchego da família, do amor do pai, da troca de valores. Isso eu já vi ao longo da minha vida cristã, pessoas dentro da igreja firmes, aquele crentão mesmo, aquele crentão que meu Deus, não tem para ninguém. Quando se desvia na Assembleia de Deus antiga, quando a mulher se desviava, a primeira coisa que ela fazia era cortar o cabelo. Cortar o cabelo para mostrar que ela não tem mais nenhum vínculo com a igreja, e que ela está mesmo na carnalidade. O homem, quando se desviava da igreja, ele, um crentão, primeira coisa, ele aparecia com um maço de cigarro no bolso e fumando perante a igreja, ou diante dos irmãos. Já para todo mundo: meu Deus, pecador, virou um pecador, coisa terrível. Tinha um irmão na igreja onde nós congregamos,
que aquele irmão de 3 em 3 meses ele estava na igreja, no ar livre, pregava, falava em mistério, profetizava e tal. Daqui a pouco, no ar livre, onde ele pregava, estava ele lá de longe. E, rapaz, o irmão Gilmar está desviado, rapaz. Não está aqui no mundo. Estou bebendo, estou fumando, aqui. Fazia o apelo. Agora vou voltar. Aí ficava crentão na igreja, falando em línguas, contando revelação, contando visão, visagem. Ei, Kodak, revelava tudo. Pense no indivíduo carnal com aparência de espiritual. Pense em alguém que tinha a estampa. Quem olhava assim dizia, meu Deus. E ele ia para as vigílias, rapaz. Na vigília não dava para ninguém. Ele profetizava até para as paredes. Mas quando ele dava uma fraqueza nele, que ele se desviava, pense num ser humano com a vida carnal, dissolutamente, ele chamuscava no pecado, ele vinha e era uma coisa terrível. Assim é a vida desse menino, ele vive uma vida dissoluta, uma vida sem princípio, uma vida sem resultado, uma vida gastando, uma vida na promiscuidade, uma vida, diz a Bíblia, que ele gastou tudo com as meretrizes. Eita, vivia na noitada como diz o outro, com a mulherada. Ele vivia na noitada, ele não queria saber. E ele estava abarrotado de dinheiro. E toda hora que alguém chegava no bar, ele dizia, o que é que você quer? Quer beber o quê? Ele pagava. E, tem jogo, vamos jogar. Está passando um avião, helicóptero e nave, vem. Ele era o cara. Ele estava por cima de tudo. Sabe de uma coisa? Tem gente dentro da igreja que é muito carnal. Tem gente que ainda não entendeu que quem anda na carne não pode agradar a Deus. Tem gente que ainda não compreendeu que carne só alimenta leão, mas quem tem o fogo de Deus na vida não tem cheiro de carne, tem cheiro de Deus. Como é que eu vou saber, pastor, se eu sou carnal ou espiritual? É simples. Simples é. É só ver como você reage na igreja. Só ver quando a presença de Deus, quando uma palavra, quando um hino, é tudo que envolve Deus, você está ali ligado. Mas você entra, às vezes, na igreja, sai de um jeito, entra de um jeito e sai de outro. Sai, às vezes, pior. E sabe, você consegue observar o português do pastor, que às vezes tropeça mesmo, o pregador, ou o irmão que cantou, ou o contrabaixista que faltou hoje. Ele faltou, mas eu vou pegar ele. Não tem isso, não. Você cria para você um marasmo de coisas, de situações, que você acaba embaçando e tirando a visão do eterno de Deus. E o que pouco interessa é o que Deus quer de você, o que Deus pensa de você. Você tem que inverter esse polo. Você tem que saber que quando você chega naquela porta, se cumpre o Salmo 139, Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu conheces o meu deitar, o meu levantar, tu conheces todas as coisas. Nós somos carnais quanto às nossas escolhas e decisões, quando nós queremos dar uma resposta, ou como somos contrariados, confrontados, ou quando alguma coisa não dá certo. Você sabe, quando você conhece um crente espiritual, é no meio da pior crise. Ele não se revolta contra Deus, ele não blasfema contra Deus, pelo contrário, ele fala como Abacuque, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira falha, todavia eu me alegrarei, exultarei ao Deus da minha salvação. Pouco interessa se você pular, se você gritar, se você levantar as mãos e falar em mistério o tempo todo. Eu consigo ver no parâmetro espiritual, o termômetro de um crente espiritual é na hora que ele está sofrendo. É como ele reage às intempéries da vida, às dificuldades da vida, que ele consegue canalizar toda a sua vida e apontar na direção de Deus e dizer, Senhor, eu não seja confundido. Quando é que eu sou carnal, pastor? É qualquer coisa me afeta. Basta o irmão não me cumprimentar. Pai do Senhor. O João, filho da irmã Fátima, me apertou a mão assim, bem forte. Pai do Senhor. E depois apertou a mão da irmã bem assim. Eu digo, João, mas a minha mão você quase que quebra. E a mão da irmã, você apertou bem suave. Eu brinquei com o João. Sabe o que eu entendo? É quando você é espiritual.
você exatamente entende distinguir, você consegue distinguir uma coisa da outra. Mas quando você é carnal, você se embola, você se complica, você é o carretel. Pedi à pastora Sônia para me trazer uma esponja. Quando você é um carnal, você absorve tudo. Se molhou aqui, pronto. Tudo fica nessa esponja. Quando você é espiritual, tu é bombril. É para dar brilho. Pergunta para o irmão, carnal ou espiritual? O bombril, isso aqui, parece não ter nenhum valor. Quanto custa? Quanto custa? R$1. Ocupa um dos melhores comerciais no horário nobre da TV brasileira. É o como que é? Assolan. Pode ter a maior tecnologia. Em pleno século XXI, não inventaram uma panela que depois de usada, liga-se um botão e ela brilha. Tem que usar isso aqui. Mas tem máquina para lavar a louça, tem? Mas tem alguma que tira a impureza ou a sujeira que cola na panela? O que tem que usar? Na vida espiritual você tem que ter bombril. Tem que ter bombril. 1001 utilidade. Isso já foi usado até para melhorar a imagem da televisão, lembra? Agora eu fui lá no profundo. Lembra que você colocava de um lado e de outro? Quem é que colocou essa crendice de que uma esponja de bombril resultava? Mas deixa eu falar, não do bombril. Fala para o irmão, você é bombril. Essa vida carnal não pode ser uma esponja. Essa vida carnal não pode viver absorvendo tudo aquilo que é negativo e ruim. A Bíblia diz que na medida que você vive para Deus, à medida que você se inteira de Deus, o apóstolo Tiago vai dizer, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. À medida que você mergulha em Deus, você passa a entender a sua dimensão, a sua profundidade, a sua dimensão, a sua potência na sua vida, e você passa a ser diferente. Hoje eu estou falando do filho pródigo, que vivia de uma vida tão carnal, tão desesperada, que ele gastou tudo que tinha, que ele não tinha mais, ele vivia dissolutamente. Eu quero dizer, e eu tenho uma boa notícia para você, Deus quer te dar uma qualidade de vida espiritual. Veja só, aconteceram aqui na igreja com 3 pessoas distintas. A primeira foi meu filho Marcos. Meu filho Marcos, ele tinha o corpo igual ao meu. Corpo atlético e tal. De repente começou a engordar. E ele ficou exatamente com 130 quilos. Meu filho andava exatamente assim. De mau humor. Papudo. Eu olhei a foto do meu filho e disse assim, estou com saudade desse menino. Quando eu fiz isso, ele se revoltou. Disse, me deixa, pai. Aconteceu que o Marcos teve um despertar. Fomos lá no cirurgião plástico para que ele pudesse ser avaliado, porque aí, de uma hora para outra, ele despertou e ele queria emagrecer. O cirurgião olhou para ele e disse, você quer que eu faça o que com você? Que eu corte? Posso cortar você. Você vai continuar sendo o que você é. Faz o seguinte, volta aqui. Depois de 3 meses, você tem que perder 20 quilos. E ele, perdeu 50. Quando o cirurgião olhou para ele, que teve que fazer abdominoplastia, quando o cirurgião disse, você é o melhor paciente, o que tem a ver isso? Tem a ver que você só é carnal e só tem a qualidade de vida enquanto você quer. Porque Deus espera de você uma atitude. O Bruno estava ficando barrigudo e a Cris também. Não sei porquê, o Bruno hoje está fininho. Resolveu ter qualidade de vida. Agora só come folha.
É uma folha de alface de um lado e uma azeitona do outro. E 1,5 copo de água. Ponto final. Enfim, a Cris também melhorou. A Cris estava ficando redondinha assim, sabe? E tal. Agora, o que tem a ver isso aqui com a carnalidade? Tem a ver que à medida em que você vai vivendo para você, que você não vai entendendo o entorno da sua vida e que você não vai buscando melhorar, a tendência é você se deteriorar, se deformar, mas à medida que você consegue entender que você tem que ter qualidade de vida espiritual, que você tem que buscar a Deus, que você tem que viver para Deus, disse Paulo, o sacrifício, o exercício físico para nada aproveita, mas a piedade responde por tudo. Quer dizer, uma vida piedosa em Deus, uma vida de qualidade. Você não precisa falar muito, porque no teu rosto, nas tuas ações, nas tuas atitudes, vão saber que você é espiritual, vão saber que você vive em Deus. Deixa eu adiantar e vai ser rápido agora. Destruição espiritual. E havendo gastado tudo, diga comigo, e havendo gastado tudo. É o versículo 14, ele gastou tudo. Ele gastou os seus dons. Porque filho de fazendeiro, ou filho de empresário, ele tinha no seu DNA alguns sinais que eram visíveis. Qualquer menino desse da Tijuca que chegar em qualquer lugar, você vai ver. Nós fomos para a Ilha do Governador, o pastor disse, não sei porquê, mas eu estou observando que o povo da Tijuca é um povo bonito. Alguém já disse que aqui esse povo da Tijuca é diferente. Eu não sei porquê, o povo lá da tua igreja é um povo muito inteligente. Glória a Deus. Porque você tem no seu DNA, sabe, os efeitos de quem te gerou. É inegável, está patenteado, teu DNA é de Deus. Ele chegou lá, mas num mundo tão longínquo, numa terra tão longínqua, longe de pai, longe do irmão, sem os critérios, sem princípio, na má escolha, carnal, desperdiçou tudo. O dinheiro dele acabou. Quando o dinheiro dele acaba, quando acaba o seu recurso, quando acaba o seu meio, a sua subsistência, começa outro degrau, ele desce um degrau pior ainda, que é o do sofrimento e tormenta. Versículo 14. E houve naquela, versículo 14, e houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Diga, e começou a padecer necessidade. É aí que ele chega e descobre que lá, tudo que ele fez, o dinheiro acabou, porque vai chegar num momento na vida que você, todo mundo que ficou ao teu lado, te protegendo, te defendendo, dizendo que você era o amigo, que você é melhor, há pessoas que se enganam assim, há pessoas que, sabe, na hora de comemorar as grandes conquistas, convida o churrasqueiro, convida aquele amigo da faculdade, nada contra, convida aquela vizinha fofoqueira, mas quando tu está na crise, na prova, eles não querem saber nem de atender teu telefone. Sabe por quê? Porque é Deus que conhece a tua prova, é Deus que sabe a tua necessidade. Não se engane. Não adianta, disse lá no Face, você ter 5.000 amigos se você só fala com 4. Na rede social você é conhecido. O Face, o Instagram, quem mais? Twitter, pô. Você está bombando. Mas na hora da prova, na hora da dificuldade, passa o Instagram, tira uma foto, com a cara da prova assim, ó. Eu fiz um teste, presbítero Diogo, outro dia, coloquei assim o número da conta da igreja, coloquei assim, ó. Fiz isso de propósito, coloquei a conta da igreja, coloquei o número da agência, a conta da igreja, o CNPJ, e coloquei, dê uma oferta de amor. Ninguém curtiu, irmão.
Sabe por quê? Não interessa a tua prova, não interessa o teu sofrimento a ninguém, só Deus sabe, só Deus sabe. Na hora em que bate o paredão na tua frente, na hora que todas as portas se fecham, na hora que tudo dá errado, a única pessoa que você tem condição de olhar é para Deus e dizer: Deus me ajuda. E Deus está aqui para te dizer que Ele é teu Deus, Ele é teu Pai, Ele é teu Senhor. Além de ter tido uma destruição espiritual, sofrimento e tormento, ele vivia, a Bíblia diz que ele escutava o próprio estômago falar com ele. E diz que ele tentava de alguma forma alimentar com as alfarrobas. Essa planta, e há algum tempo atrás, há muito tempo atrás, eu achava que era lavagem de porco. Não tem nada a ver. Essa mesma planta era usada em momentos de grande crise. Era como você pega uma... O que hoje você pode fazer usando uma alface? Mas era usado essa planta, essa alfarroba, exatamente alimentava os porcos, e ele também comia do mesmo prato dos porcos. A mesma comida que era servida para os porcos, era servida para ele. Era um degrau muito baixo para um judeu. Era como que visitar o pântano dos porcos e aceitar essa vergonha. A Bíblia diz, foi, versículo 15, foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Apacentar os porcos era uma vergonha. Quantas pessoas, mesmo em nome de Deus, têm sido e têm passado vergonha? Ah, mas eu estou na igreja, mas tem passado vergonha. Não se assemelha a sua vida cristã com a vida de fracasso e de derrota. Embora alguém tente combater e dizer, não, a igreja não pode pregar só vitória. Não, a igreja tem uma palavra de vitória sim, tem uma palavra de responsabilidade, mas o único que nos dá uma vitória plena e completa é Cristo Jesus, porque Romanos capítulo 8, 37 diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, não a vitória simplesmente humana, porque ter casa, ter carro, ter bom emprego, isso são as demais coisas. A vitória plena é o que diz João, a nossa fé é a vitória que vencemos o mundo. O maior vencedor é aquele que vence o mundo. Se você vencer o mundo, ei pastor, eu venci o mundo, você é um vencedor, você é um vitorioso pleno. Ei pastor, estou vencendo a mim mesmo. Você é pleno, meu irmão, porque você está conseguindo. Ah pastor, estou vencendo lá na minha empresa, mas está perdendo igual Naamã para dentro de casa. Está vencendo lá na batalha, mas dentro de casa tu é um leproso, tu não está vencendo nada. Tu é meio vencedor, tu é um vencedor capenga, porque a plenitude de Deus é que te torne um vencedor pleno. Pleno em todas as áreas. Jesus venceu no corpo, Jesus venceu o império da morte, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu os fariseus, Jesus venceu a cultura da sua época, Jesus venceu na eternidade, e Jesus venceu, está vencendo em você, por meio de mim, por meio da sua igreja. Ele é vencedor. Se existe uma coisa que mais Deus odeia, é um filho dele ser envergonhado. Isaías 61, versículo 7, diz que no lugar da vergonha, o capítulo 61 de Isaías, há uma promessa de um ungido, do Cristo ungido que vem para resgatar. E não sei porquê, no versículo 7 ele põe assim, e no lugar da vossa... Versículo 4 vai dizer, vai restaurar os lugares antigamente destruídos, as cidades assoladas, mas no versículo 7 vai dizer, no lugar da vossa vergonha, haverá dupla honra. Pelo que regozijai-vos diante da afronta, na vossa terra possuireis o dobro e tereis alegria perpétua.
Aí você dá um outro pulo, vai lá para Joel 2, versículo 25 ou 26, vai dizer assim: e comereis abundantemente, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que realizou para convosco uma obra maravilhosíssima, e o meu povo não será envergonhado. O Salmo 71, o salmista vai orar dizendo: Senhor, não me deixe confundido nem envergonhado. Quem tem filho aqui? Você está pensando que por causa dos meus filhos eu não já briguei, não? Quer ver uma mãe virar uma leoa? Ataca o filho dela. O policial com a arma em punho mandou o rapaz marginal parar, e era marginal. A mãe entrou na frente, protegeu e foi tida na rede social como: veja o que uma mãe faz. Isaías 49, 15. Pode uma mãe esquecer do filho do seu ventre, daquele que a amamenta? Se essa todavia se esquecer, eu, Senhor, não me esquecerei de ti. Deus é um Deus que te ama tanto, que toda vez que o diabo apronta com você, te envergonha, é como se ele, Deus, se sentisse envergonhado. Toda vez que alguém te afronta, te humilha, toda vez que você passa por uma catástrofe na vida, e que por causa disso você é envergonhado, Deus também. Mas vai acontecer. Hoje eu tenho do Pai Celestial, existe 4 presentes aqui para você. Deixa eu me adiantar porque é rápido agora. É algo que nos impressiona. Crente que um dia foi crente canela de fogo. Crente que um dia apontava o dedo para o demônio caía à esquina. Crente que na igreja, oh meu Deus, o trabalho deles ou delas era brilhante. Mas ao passar do tempo, uma capa de vergonha tomou conta, por alguma coisa que não deu certo. Por alguma coisa que a vida lhe causou. Como se você fosse obrigado a andar de cabisbaixo. Pastor pecou, obreiro, e ele chega e fala com Deus: Deus, me perdoa. Deus te perdoa, meu filho. Está perdoado. Saindo outro dia, errou, fracassou de novo, voltou, disse: Deus, me perdoa por hoje e por ontem que eu pequei. Deus disse: eu te perdoo por hoje, por ontem não. Ô Senhor, por ontem não, porque eu não me lembro mais. O diabo se engana, porque existe um mar do esquecimento, mas além do mar do esquecimento, existe um sangue, que é mais do que a esponja, que é mais do que o bombril. Disse João: se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso e não a verdade em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda a condenação. Ele disse: se temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica. Purificar significa te deixar branco. E Isaías 1,18 vai dizer: pode os vossos pecados ser vermelho como a escarlate, mas se tornará branca como a branca lã. Então dá um glória melhor, porque tu não pode andar cabisbaixo. Termino essa parte dizendo que este homem, além da vergonha, do sofrimento, do tormento, da vergonha, ele passa fome e desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam. Versículo 16. E ninguém lhe dava nada. Ele sentiu fome, e na fome ele lembra da fazenda do pai. Embora ele quebrou o princípio, embora ele foi para bem longe, mas ele disse: enquanto eu aqui padeço, sofro fome, na casa do meu pai, o jornaleiro, quer dizer, o mais humilde empregado, tem abundância de pão. Sabe, você pode ir o mais longe que for, você pode se distanciar o que for, mas a mesa de Deus vai estar sempre na tua memória. O banquete que Deus preparou para você vai estar sempre vivo na sua vida.
Termino agora. E aí, quando ele chega no profundo dessa escada, ele olha e diz assim: meu Deus, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, e caindo em si, diga comigo, o início de uma reviravolta começa no reconhecimento. Reconhecimento este que diz, e ele caindo em si. Você já caiu em si algumas vezes? Puxa, mas o que eu falei? O que eu fiz? O que eu fiz? Eu não deveria ter feito. Acompanhado do reconhecimento da falta, das escolhas erradas, de tudo que ele fez, ele toma uma decisão. Porque não adianta reconhecer, não, eu sou miserável e continuar miserável. Eu sou um pecador, sou carnal. Estou aqui no mundão, meu Deus, como é que eu posso? Reconheceu, mas injetado neste reconhecimento há uma atitude, uma decisão, diga decisão. Ele decidiu sair daquilo, ele resolveu, ele tomou uma decisão. Decisão essa que diz a Bíblia: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e perante ti. Ei, decisão. Vou me levantar. Aquele hino, Lucas, que eu quero que você hoje toque. Vou deixar na cruz. Aquela coisa bonita, sabe? Aquela coisa que Jesus não está nem preocupado. Ei, pastor, mas eu bebi 10 cachaça. Pastor, pastor, eu errei tanto, pastor. Eu pisei no tacho da lama, caí no chiqueiro e vivi lá morando. Não interessa. Jesus está aqui para te purificar. Pastor, mas eu transgredi demais, pastor. Há uma lista do inferno dizendo, tu é assim, tu é assim, tu fez isso, tu fez isso. Lê tudo e tudo. No final escreve lá, mas o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Porque Jesus está aqui para te lavar, Jesus está aqui para te purificar. Calma, Lucas, não é agora. Ele se arrepende, diga comigo, arrependimento. Ele diz, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. Versículo 19, ele estava tão arrependido do engano, de tudo aquilo que ele fez, que ele agora diz, eu quero, eu estou aqui. Só que é uma coisa linda nesta passagem. Quando ele abraça pastor Ezequiel, quando o pai que o esperava na porteira da fazenda, e que ele corre na direção, e que ele vai correndo para dizer, ei, eu já não sou digno, ele não consegue repetir, porque o pai imediatamente manda ele trocar as roupas, as alparcas, dá um banho nele, e aquela expressão que ele ia dizer, faça-me como um dos jornaleiros, por que ele fala isso? Porque como ele já tinha pego todo o direito, gasto, tudo aquilo que ele já tinha herdado, ele tinha que voltar na condição de escravo, não mais como filho. Mas isso é amor de Deus. Quando Deus olha para você, Ele não te vê como escravo. Você não está entendendo que você é filho. Você não está entendendo que você é filho. E ele regressa. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei. O versículo de número 20 vai dizer, e quando ainda estava longe, viu o seu pai. O pai de longe esperava. Ele meio trópico, andando, cambaleando, sujo, fedorento. E ele vai chegando, e o coração do pai vai batendo. E quando ele vai se aproximando, diz que o pai corre na sua direção. Isso é lindo demais.
Quando ainda estava longe, versículo 20, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão e correndo, se lançou ao pescoço e o beijou. E o beijou. Esse amor tão grande, que o pai vai, o abraça, o beija, faz com que aquele filho não entenda nada. Por isso que João vai escrever uma palavra que não existe uma definição nem no grego, nem no hebraico, nem no português, em qualquer língua. Não diz, porque João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Me defina tal, me defina, me defina. Você que é bom de português, me defina. O que é que significa tal? Arrisque. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Me defina o tal do tal. É redundante, mas é isso mesmo. Alguém é bom de português aí? Fala para mim o que é que significa tal. Fulano gosta de tal maneira. Hã? Não, só a palavra tal. Deus amou o mundo de tal maneira. Eu só quero que defina essa palavra tal. Grande o quê? Sem medida? Não tem. É um amor comensurável. É um amor imensurável. É um amor inenarrável. É um amor grandioso. É um amor no superlativo. É um amor grandioso. Deus te amou, Deus me amou, Deus nos amou de tal maneira. Você fica aí com carinha de chamego, né, de não sei o que e tal, e não sabe que está em você, implantado em você um amor tão grande, que Deus mudou a história da humanidade, do universo, para escrever a nossa história, inserida e contextualizada no seu Filho, através da cruz. E aí alguém não entende, porque a cruz parece loucura, mas não é loucura não, é poder de Deus para nós. Para os que perecem é loucura, mas para nós é poder de Deus. É o amor de Deus explicitado de uma forma rasgada e plena. Deus te ama, Deus me ama. Aí ele chega, depois que ele reconhece, decide, se arrepende e que regressa, ele se reconcilia. Lucas 15, 20, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Eu acho que eu consigo escutar na minha imaginação fértil o estalar daquele beijo. Foi um beijo tão diferente. Não foi os beijos das mulheres. Não foi o beijo da paixão. Foi o beijo de um pai. Mas ele poderia ter dito: pai, eu estou fedendo aos porcos. Pai, eu não me lavei, mas o amor é tão grande. Coisa linda. Romanos capítulo 5 vai nos dizer que tendo reconciliado com Deus, temos paz. Romanos capítulo 5, eu vou ler. Eu não lembrei do versículo plenamente. Tem hora que o computador não funciona plenamente. 5:1. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É lindo demais. Essa reconciliação nos permite. Depois de reconciliado, diz Romanos 5:10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, sendo já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Tudo que o diabo queria é que eu fosse inimigo de Deus. Tudo que o diabo fez e aprontou comigo e com você é para que nascesse uma inimizade, mas Paulo vai dizer em Efésios 3 que ele derribou a parede de separação e nos uniu.
e nos fez povo. E vai dizer, e vós que pela fé estava longe, agora pelo sangue de Jesus, vós estáis perto. Já não sois forasteiros, nem estrangeiros, mas sois concidadãos, sois a família de Deus, morada pelo Espírito, bem ajustado, edifício e morada de Deus pelo Espírito Santo. Aí ninguém entende porque um dia você estava no mundo, você estava comendo com os porcos, você estava sendo beijado pelo cão que passava e beijava a tua boca, mas agora você está com a roupa de salvação. Aí alguém vai olhar para você, eu te conheci, ô Paulo Vitor, eu te conheci você lá naquele carnaval, daquele jeito, mas quem olha agora para você, sabe que você tem novas vestes, sabe que o sangue de Jesus já passou, sabe que o sangue de Jesus já te lavou, não importa, mas ei, você, minha santa, você era assim, era assado, você era isso, você fazia mesmo, você rodava a baiana, rodava o barco, rodava o Titanic, você afundava, mas não interessa, o importa é o que é hoje. Jesus não bateu na tua porta para querer saber o que você era ontem, é hoje o que você é, porque você tem uma vida com Deus. Você está aí, né? Vou te pegar, hein? Eu termino agora dizendo, quero falar que Deus tem 3 presentes para você. Ele deu roupas novas. Havia uma mesa na chegada daquela reconciliação. Vou pular isso aqui porque vai demorar. Só em falar dessa mesa já me deixa assim. Vou falar dos presentes. Diga a melhor roupa. Versículo 22. Mas o pai disse ao seu servo, trazei depressa a melhor roupa. Roupa fala de salvação. Isaías diz, veste de tristeza por veste de louvor. Veste de salvação. Ao que vencer, diz Apocalipse 3:5. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas. Ao que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Ei, eu não vou falar disso aqui porque não é mais uma pregação. Das roupas trocadas. Do sacerdote em Zacarias capítulo 3. A mitra manchada e as roupas. E protestavam contra o sumo sacerdote. Veio o anjo, repreendeu Satanás, diz que o Senhor te repreenda, Satanás. Trocou-lhe as roupas e disse, não é este um tição tirado do fogo? Quem olha para você. Você já viu aquele lava-jato? Quando você entra com o carro todo sujo. Você passa e já está todo mundo, né? O carro fica, é mais do que isso. Você veio todo manchado. A roupa rasgada. Eita! Mas Jesus chegou, ó, escolhe a melhor roupa para ele. É a roupa da salvação. O escritor dos Hebreus vai dizer, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? É grande essa salvação e é a melhor que tem. É sobre medida, presbítero Diogo. É sob medida. A salvação vestiu mas pastor, mas olha o meu manequim. A salvação é perfeita em você. Porque quem a idealizou, quem fez a salvação foi Deus. E foi para você. Segundo presente. Levante uma das mãos. Levante a mão direita ou a mão esquerda. O anel de autoridade. A melhor roupa e vestir-lhe, põe-lhe um anel na mão. Esse anel significa autoridade, pastor Lando. No antigo tempo, toda autoridade, lá no caso de Daniel,
para remover aquela pedra, tinha que ter o selo do anel. Lá no Egito, José tinha que ter o anel de Faraó, para dizer exatamente que o seu sinal era o símbolo de autoridade. E Jesus está dizendo hoje para você, que você vai voltar a ter aquela autoridade que você tinha, quando você orava, quando você expulsava demônio, quando você evangelizava. Ei, tem alguém que não vai entender nada, você está de volta, dizendo: cão, sai da minha frente, porque de novo eu sou filho de Deus, de novo eu tenho autoridade. A autoridade de extinção, o anel da autoridade e também de extinção. Quem tem um anel, já viu os profetas de hoje? Os meninos que dizem que é pregador, cada um com um anel maior do que o outro. Chega na igreja que o anel chega, se deixar a mão até cai. Embora formado, eu não uso anel porque eu acho que não está aí. Não tem nada a ver. Quer usar seu anel? Use. É outro, um anel grandão, né? Pregando fazia assim. Irmãos, eu quero dizer para você. A tua autoridade não está nisto, a tua autoridade está no anel que Deus te deu. O anel de sua graça, do seu poder, foi devolvido a você tudo aquilo que o diabo tomou, tudo aquilo que o diabo induziu você a perder. Hoje Deus está te devolvendo não só a tua herança, mas também a condição de filho, de herdeiro, de co-herdeiro. Então entra nesta fazenda de Deus e toma posse de volta, porque tu és restabelecida a autoridade. Pega o microfone e coloca agora ali. Eu termino agora falando da último presente. As alparcas. Bata no chão aí. O que é que significa essas alparcas, pastor? Significa algo lindo, meu Deus. O jovem veio para casa descalço, que se fora, como se fora um escravo, pois este não usava sapatos. O sapato era para as pessoas livres. Respondeu João, todos dizendo: eu, na verdade, vos batizo com água, mas eis que vem após mim aquele que é mais poderoso do que eu, não sou digno de desatar as alparcas. As alparcas significa, sabe o quê? Que você era livre, que você tinha domínio. Quando havia um trato de remidor, quando havia propriedade que alguém precisava comprar, como no caso de Ruth e Boaz, quando não havia o parente remidor, aquele parente que de fato tinha o direito e que não queria redimir ou comprar, ele tinha que se descalçar. Ao se descalçar, ele estava dizendo o seguinte: eu estou abrindo mão do meu legado, desta condição. E quando ele recebe as alparcas, o pai está ali conferindo. E exatamente o direito e a liberdade de poder estar dentro do seu território. E ainda mais, o legado de remissão. Ele foi redimido. Esse meu filho estava morto, mas reviveu. Havia se perdido, mas foi achado. Alegremos-nos e regozijemos-nos e deixa tocar a música, porque este meu filho reviveu. Você não está entendendo? Se fosse você, pisava mais forte neste chão. Porque sobre você existe um legado. Significa que o mundo tirou o teu sapato. O mundo roubou de você o legado. As tuas pisadas com o mestre. Agora o mestre te coloca de novo as alparcas, para que de novo você possa caminhar por veredas direita. E diz Paulo em Efésios 6, dizendo: vós já estás calçado com a preparação do evangelho da paz. Significa o quê? A autoridade para testemunhar da grandeza de Deus. Vai, meu filho. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Aleluia. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama.
deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz. Você quer vir à frente, vem. Carregando a minha dor, você se expôs. Você quer deixar de ser esponja e ser bombril? Vem à frente. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Você quer? Vem. A igreja fica em pé. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, glória a Deus. seu amor me Fica ao lado do seu Jeová. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Aleluia, quem depende desse amor? Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Bem baixinho. Sabe aquele coração que um dia sentia a presença de Deus, mas que o tempo passou, parece que você envelheceu. As suas emoções envelheceram quanto a Deus. Eu não quero que você venha à frente apenas porque eu estou lhe chamando. A decisão é sua de querer mudar, de dizer: Deus, eu não posso me tornar um pródigo dentro da tua casa. Eu não posso estar dentro da tua casa e que todo mundo chora, sente a presença de Deus e eu não sinto. Se isso está acontecendo com você, eu quero que você seja honesto com você. Você não tem que fazer isso porque eu estou lhe chamando, mas porque o Espírito Santo fala ao seu coração. E não é vergonha admitir que você está precisando. Embora Deus sabendo, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Mas aquele filho poderia ter ficado lá na fazenda, cuidando dos porcos, e dizendo: meu pai sabe que eu estou sofrendo. Assim como ele escolheu o caminho errado, ele tinha que escolher o caminho do retorno. Existem decisões que elas são plenamente nossas. Deus não robotizou ninguém, nem manipulou ninguém, e jogou você no mundo, e depois trouxe você, porque ele queria fazer de você um objeto de manipulação. Deus é excelente. Ele respeitou as suas escolhas. Ele respeitou as suas decisões. Ele respeitou todos os momentos da sua vida. E como aquele pai, Ele vai estar sempre te esperando. Eu não sei como você está. Depende de você. Se tu queres vir à frente, venha. Porque a nossa oração
é para que Deus te dê 3 coisas: roupa, anel de autoridade e alparcas. É com você. É com você. Aleluia, Deus. Nós sempre fazemos apelo. Porque uma igreja com saúde tem que falar de coisas que são do nosso dia a dia. O Espírito Santo, Ele está aqui. Como o evangelista Lucas está cantando, vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, seu amor me chama. Eu vou deixar na cruz tudo que passou. O nosso irmão Jeová já aceitou Jesus, mas ele está aqui chorando na presença de Deus. Esse homem, quando começou, ele era praticamente um ateu. Ele era um ateu quando ele começou a chegar nessa igreja, através da sua esposa, irmã Iraci. Ele aceitou Jesus. E agora ele está sendo impactado por esta palavra. Porque para ele sair daquele banco e vir aqui, porque o Espírito Santo falou. E ele está aqui, não só emocionado, mas com coração. É o que Deus faz. Eu tenho certeza que aqui, ó, está em prantos. Porque Deus fala. Na internet tem gente alcançada. Estenda a mão para cá. Vocês que vieram à frente. Senhor Jesus, estão aqui as tuas filhas e filhos que não querem se tornar pródigos em tua casa, que não querem viver uma vida fria ou vazia, querem viver uma vida inserida e contextualizada na tua palavra e na tua vontade. Das decisões que foram tomadas, Senhor, ou das escolhas feitas, o que está valendo é a escolha de dizer: eis-me aqui. Estamos aqui na tua presença, Senhor. Estamos aqui, meu Deus, para clamar a ti. Estamos aqui, Senhor, para dizer que tu és maior, para dizer que tu tens o controle, para dizer, Senhor, que tu podes mudar e transformar. Meu Deus, está aqui, Senhor, a vida deste menino, voltando, Senhor. Ó meu Deus, tomando um compromisso de renovar a aliança contigo. Em nome do Senhor Jesus. A igreja orando. A igreja orando. A igreja orando. Em nome do Senhor Jesus. Deixa eu fazer um pedido a você. Eu quero que de 2 em 2, eu quero que você ore pelo irmão que está do seu lado. De 2 em 2. Se tiver aí no banco 3, tudo bem. Pode ser de 3, de 2. Você vai orar pelo teu irmão. Você vai orar pela tua irmã. Você vai dizer: Senhor, eu não quero que o meu irmão fique pródigo. Eu não quero que a minha irmã fique pródiga, Senhor. Eu quero que seja devolvido para ele ou para ela esses 3 presentes de Deus: a roupa, o anel e as alparcas. Vai orando, vai orando, vai orando. Vai orando. Vai clamando aí, vai clamando. Vai clamando. Vai clamando. Vai buscando. Vai falando com Deus. Que mandarás tergues nor que vas. Chomanu que vai, o andevas. Telemantur que vai. És Salvador, Que manurevas. libertador. Abre a tua boca e fala com Deus.
Abra a tua boca e fala com Deus. Rei, Abra a tua boca e fala com Deus. Salvador, Que madure que vas. libertador, Telemancho coma no que vai. Ué, és devas o ter. rei Choque é daqui que vas. dos reis, Dore madure que vai. Ué, devas. Tur que vas. Dore mancho que libertador. vas. A glória do Senhor está descendo aqui. A presença de Deus está compungindo o coração. És Salvador, libertador, és o Rei dos reis, 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 és Salvador, libertador, tu és o Rei dos reis, és Salvador, libertador, és o Rei dos reis, és Salvador, libertador. Aleluia! És o Rei. Adore a Deus, és adore o a Rei, Deus. És o Rei, és o Rei, és Salvador, libertador, és o Rei dos reis, és Salvador, libertador. Tu és Senhor, és o Rei, 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 Levanta a mão pro céu, levanta a mão ao Senhor. és o Rei dos reis, és Salvador, libertador, és o Rei.